Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui representa a função do segundo grau, tá? O que define uma função do segundo grau? Aqui, ó, o termo quadrático da variável x, certo? Isso define uma função do segundo grau. A concavidade dela é uma concavidade voltada para cima, né? É uma parábola. Toda função do segundo grau é representada graficamente por uma parábola, certo? Muito bem. A gente percebe nesse gráfico aqui, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima, as raízes são os pontos 2 e 3, ou seja, em abscissa 2 e 3. Quer dizer que quando x for 2 e x for 3, substituindo aqui em x, a função vai ficar zerada, certo? Muito bem. Então, a gente vê também o 6. O 6 aqui seria o c, né? Porque toda a função do segundo grau ela é representada genericamente por ax2 mais bx mais c. E depois tu resolvendo por Bhaskara, tu chega nas raízes. O a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Esse 6 aqui é o termo independente, ou seja, quando x é 0, a função, né, a função vai ficar 6. Porque o x2 vai ficar 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6 vai ficar 6. Então essa função ela passa pelo ponto 0 e 6, ou seja, o 6 é o intercepto de y, certo? Muito bem, o que mais que a gente nota, né, nessa parábola? Essa parábola ela é decrescente, ela é parte decrescente e parte crescente, né? A gente pode ver que o vértice ele é um ponto mínimo da função, porque a concavidade dela é para cima. Então o vértice aqui é um ponto mínimo. A gente pode ver que o vértice, né, é uma coordenada em x e em y. Ou seja, em x, o vértice em x é o ponto médio das raízes aqui, ó. 2 e 3, o ponto médio vai ser 2,5 ou 5 meios, né? Aí tu substitui 5 meios na função e tu vai ter a coordenada em y, que vai dar menos 1/4. Certo, pessoal? Então nós vamos ter o vértice 5 meios e menos 1/4. Tá? Para calcular esse vértice também dá para calcular pela fórmula, né? A fórmula do vértice em x é menos b sobre 2a. E a fórmula do vértice em y é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é o discriminante, né, da equação do segundo grau. É b2 menos 4ac. Aí vocês vão calcular o delta, certo? Então, olha só, a gente vê pelo gráfico, certo, que a concavidade é voltada para cima, ou seja, o a, o coeficiente de x2 é positivo. O b, ele é menos 5, é negativo, né? Quer dizer o quê? Que quando a função cruza o eixo y, ela está decrescendo, então quer dizer que o b é negativo. Se a função estivesse crescendo nesse ponto aqui, o b seria positivo, certo? O 6 é positivo. É lógico que é positivo porque a gente consegue ver pelo gráfico que essa função aqui ela cruza o eixo y numa parte positiva de y, certo? Muito bem, e a respeito do discriminante, o delta é maior do que zero. Por quê? Porque essa função tem duas raízes diferentes, distintas, né? Ou seja, essa função cruza o eixo x em 2 pontos, certo? Quer dizer que ela tem duas raízes reais. Muito bem, pessoal. Por hoje é isso aí. Espero ter ajudado.